gostaria mais uma vez de trazer algumas fotos e de algumas obras da nossa cidade que permanecem inacabadas para a surpresa de todos nós. Acredito que aqueles que nos acompanham hoje ao vivo aqui na sessão presenciaram a grande enxurrada de obras às vésperas da eleição. Foi um mês que, olha, como eu já disse, a população quer eleição todo ano, né? Porque o que foi feito na cidade, o banho de loja que foi dado na cidade foi algo fantástico, né? A entrada na Carvalho Pinto e, curiosamente, na semana seguinte ao pleito eleitoral, as obras pararam. Eu tinha dúvida, dona Ana, eu tinha dúvida que isso aconteceu, eu esperava que terminasse a obra. Como é que não vai terminar a obra? Essa é aquela rotatória ali na Jerônimo de Camargo, paralela da Carvalho Pinto. Essas fotos foram encaminhadas ontem por um munícipe para mim, indignado, mandou um áudio revoltado, né, dizendo o seguinte: olha, todo mundo achou que iam terminar a obra, faz mais de um mês, mais de 2 meses, vai fazer mais de 2, agora no final de semana vai dar 2 meses das eleições, parou, sumiu. As equipes não estão mais nas ruas, não tem previsão, o que está acontecendo? Uma situação ruim, as pessoas atravessando, sem faixa de pedestre, atravessando no meio da rotatória, como estão vendo aí, colocando a situação das pessoas em risco. Mas, como aí, que responsabilidade é essa? Será que estão assinando embaixo que fizeram obra eleitoreira? Não é possível que estão passando recibo que fizeram obra eleitoreira. E funcionou, porque a gente sabe que a população usava o argumento para votar que a cidade está bonita, que o prefeito arrumou a cidade. Poxa vida, vamos terminar a obra que foi iniciada, em respeito à população, em respeito a mais de 50% dos votos que o prefeito teve na urna. Vamos terminar o que começou, para que não dê essa conotação de obra eleitoreira, né? Vamos colocar as equipes nas ruas, né? Terminar o asfalto, terminar a rotatória, colocar a sinalização da faixa de pedestre. Então fica aqui a nossa indignação novamente, o nosso pedido ao líder do governo, claro, que encaminhe esse pleito ao Poder Executivo, o senhor sempre muito solícito, concedo a parte a hora que o senhor quiser, justamente para que isso seja solucionado e para que a gente tenha umas obras, todas as obras que forem iniciadas possam ser terminadas. Obrigado, senhor presidente, concedo a parte ao líder do governo. Boa noite, presidentes. Eu só não entendi, Daniel, se foi uma pergunta ou se foi uma afirmação. Você está afirmando que foi uma obra eleitoreira ou você perguntou? Porque a entrada da cidade, para quem não aceitou perder a eleição, se eu terminar de falar, vai entender. Mas perdeu. Então, a entrada da cidade terminou, Daniel. Essa rotatória da Rua Pedro Salgado, ela não foi fechada, porque a rotatória que vai ter atrás do Extra está esperando a liberação do recurso do DAD, que já está encaminhado em fase de licitação. Então, logo inicia aquela obra que vai ser a saída do bairro do Estoril, vai ser fechada essa rotatória que está provisória aí. Ela está dessa forma porque ela não vai ser uma rotatória, aí não tem essa rotatória no projeto original, né? Ela vai ser fechada e vai ser iniciada a obra do recurso do DAD que já foi assinado. E recurso do DAD para conhecimento da senhora, para a senhora não poder falar bobagem para a rua, a rotatória lá vai sair, entendeu? Tem um projeto, não é promessa, não é obra eleitoreira, vai acontecer como todas as outras obras aconteceram. Agora, Daniel, eu fico um pouco chateado, porque, assim, você um pouco com ânimo aí de afirmar que era uma obra eleitoreira, nunca vi você se manifestar dessa forma, criou essa animosidade. Isso não acontece. A obra não terminou, essa aí específica, porque a rotatória que vai ser a saída do bairro não começou, então não tem como fechar o bairro. Eu fiz uma reunião há uns 2 meses atrás com os comerciantes aqui, o pessoal da sorveteria, porque tinha fechado aí. E eles pediram para abrir. Então eu fui lá, conversei com todos aqueles comércios, eu falei, não, deixa liberado para a gente poder sair do bairro e não ter que ir até lá na entrada da cidade. Mas infelizmente a gente depende da liberação do recurso. Vai acontecer, já foi assinado. Né? Nos próximos meses aí já vai estar iniciando essa obra. E vai terminar, não vai ficar pela metade. Né? Então não foi uma obra eleitoreira, inclusive essa semana eu conversei com o secretário Alcides, e está muito bem encaminhado. Aqui a gente depende do prazo do governo do Estado, mas é uma coisa que está dependendo de liberar, como ficou outros anos. Já liberou, né? É questão de assinar e já licitar. Né? É questão de, vamos pôr uma licitação de 3 meses.
Não vai fazer em dezembro, isso não vai acontecer agora no final do ano. Né? O prazo vamos imaginar que seja 3 meses, a liberação já saiu, né, para iniciar a obra. Então, é que ela vai fechar, né? Então você vai gastar vai ser canteiro, vai ser saída igual. Eu tenho até a foto, não sei se eu tenho a foto do projeto original, mas não tem essa rotatória, né? Essa rotatória não existe no projeto original. Ela está aí provisória, para não fechar, não ilhar o pessoal do bairro, né? E foi pedido deles, né? Eu fiz uma reunião ali com eles, tinha fechado, né? Inclusive já poderia até ter terminado, né? A empresa poderia ter terminado ali, a prefeitura, e não ter ficado essa obra pela metade, né? Mas foi pedido deles que ficasse aberto até concluir a rotatória. Que inclusive a rotatória por trás do Extra, ela vai poder, quem vem por dentro do bairro, vai poder cruzar sentido semáforo do Extra, entende? Então você vem aqui para a rua da escola, você não precisa cair aqui na Jerônimo Camargo, você pode cruzar, né? Uma rotatória grande também. Então vai ser muito bom. Porém, nós temos que aguardar mais alguns meses para poder concluir a obra. Não foi uma obra eleitoreira, como o senhor se manifestou. As outras obras terminaram, está na fase de paisagismo. A entrada da cidade, para quem vem de Bragança, lá vai ter um paraglider, vai ter iluminação, vai ficar mais bonito do que já está, porque hoje já deu uma aparência mais bonita, né? As faixas de pedestre estão sendo colocadas, as licitações de semaforização já está acontecendo, foi colocada essa semana lá no Farol da Grammer, né? A Buenos Aires com a Industrial. Vai ser colocado mais 2 ali na Carvalho Pinto, na altura ali daquele posto Ipiranga, e mais um lá perto do Extra, aquele semáforo de butoeira, igual tem na entrada da cidade. Isso está acontecendo, né? Já foi licitado. Então, não faz da noite para o dia, não é em 24 horas que resolve, mas as coisas estão sendo feitas e essa obra não vai ficar dessa forma aí. Eu agradeço os esclarecimentos do nobre vereador Lucas Cardoso, sempre solícito e clareando muitas coisas para nós. O meu posicionamento sobre ser obra eleitoreira, ele não é nenhuma acusação e nem um pouco, nem ofensiva a quem quer que seja. A questão é, uma obra que poderia ter sido executada em qualquer um dos outros anos do mandato, com mais tranquilidade, com conversa que a gente tanto sugeriu, e ser segurada para ser executada apenas 2 meses antes da eleição, com um término apertado, com funcionários trabalhando na madrugada, nas 2 vias lá embaixo, é claro que ela tem um caráter eleitoreiro. Isso ela não é um demérito, é uma estratégia do governo para embelezar a cidade e ter voto. E funcionou. Isso é assim como 2 mais 2 é 4, para mim isso é claro. Mas não estou falando isso como demérito, né? Então, para mim é eleitoreira, né? Agora, a questão de não ter terminado, o senhor explicou muito bem agora, né? Existe uma razão de então não ter fechado, se vai ser fechada a rotatória, aí tem é meio óbvio isso que o senhor me falou, e essa questão de recurso do DAD, tudo bem. Agora a questão é, as pessoas continuam andando na rotatória, inacabada, gera um risco para o pedestre. Eu acredito que a prefeitura precisa dar uma solução, porque essa verba do DAD, ela pode demorar, essa licitação pode demorar mais de 3 meses. Em 3 meses já ainda é um período longo. Então eu acredito que a Jerônimo, como todo o trânsito da Carvalho Pinto nesse trecho está sendo jogado para Jerônimo, ela precisa de uma medida, ainda que mais para frente seja desativado, mas precisa dar uma outra alternativa para essa rotatória, acredito que em qualidade de pavimentação também. Deixa eu Estourou só fazer o tempo, né? Não, tudo bem. Eu vou até explicar porque eu deixei o tempo estourado, porque eu acho que é uma situação importante para a cidade, uma situação esclarecedora. Eu acho importante a gente discutir e muitas vezes nós não temos essa oportunidade de esclarecer. Eu, por exemplo, tenho uma pergunta para fazer com relação a esse segmento de pista. Ela tem, eu não sei como é que vai ficar ali, porque ela tem um desnível bem grande, né? E eu vejo o pessoal fazendo quase um jump ali. Eu já quase fui abalroado outro dia por uma pessoa que saiu da pista de cima para a pista de baixo, achando que estava tudo certo. E ele veio para cima de mim. Eu não sei nem se ele me viu. Sabe, Lucas, aquela... Ele tem aquela... Eu não sei se aquilo, como é que vai ficar aquela descida, porque parece um jump. Sim, ali. eu posso responder já, senhor? Pode. Os semáforos não, os postes foram tirados agora, não faz nem 15 dias. E a prefeitura depende da Electro, não é a prefeitura que retira o poste. Vai ter nivelamento? Aquela primeira faixa que vai dar de encontro com quem está descendo, a rampa que o senhor está falando, quem está vindo aqui na Jerônimo e vai cair para Guaraci, aquela primeira faixa ela vai ter um tachão. Esse motorista não vai dar de encontro com, vamos supor que seja o senhor que esteja vindo. Né? Ele é jogado para 2 faixas, ali são 3 faixas. Quando ele chega de encontro onde o senhor fala, ele é jogado para a faixa do meio. Então esse veículo não vai dar de encontro com o outro. Ele vai ter a faixa própria dele. Né? Não tem essa faixa ainda porque os postes estavam ali. Né? Então está terminando. Os postes foram retirados há menos de 15 dias. Até se puder fazer alguma coisa, nem que seja em caráter provisório, para que nesse momento
tem alguma sinalização, porque eu duvido que essa pessoa tenha me visto. Eu duvido. Porque Infelizmente, não terminou a obra ainda, né? Então mas tem colocar alguma... Sim. Porque Agora sim, eu sinto muito orgulho de fazer parte de um governo que faz obra eleitoreira, porque desde os primeiros 3 meses de governo, já foi asfaltada aonde o Sidney mora ali, que é o Santa Clara. Então, desde os primeiros 3 meses, foi iniciado obras de pavimentação na cidade, né? Infelizmente, quem perde não aceita. Mas isso é uma realidade onde aquela população lá viveu há décadas e décadas e décadas, que nem um caminhão de lixo podia entrar lá dentro. Então, desde os primeiros 3 meses de governo, essa administração vem realizando obras na cidade. Foram mais de 30 bairros asfaltados, né? E a obra da entrada da cidade, infelizmente, 2 DADs não foram repassados. E o DAD é um direito do município, né? O DAD 2013, 2015 não veio. Essa obra poderia ter... inclusive o secretário de turismo do DAD, né, era o senhor Beto Trícoli. Ele poderia ter nos ajudado também. E naquele ano que ele esteve lá, a verba do DAD também não veio. Misteriosamente também não veio. Então, o município perdeu 2 anos, que é direito constitucional do município ter esse repasse. A obra poderia ter saído antes também, mas não saiu, né, infelizmente. E é um direito do município. Mas, independente das verbas do DAD, foi uma administração que mais fez nas minhas contas, né? E nós podemos comparar em qualquer área aqui. Pode ser educação, segurança, saúde, a área que a gente quiser a gente discute. Então foi o governo que mais fez obra eleitoreira na história dessa cidade. Então sinto muito orgulho de fazer parte dessa administração e defendo qualquer ponto que for, né? Inclusive sobre obras também, infraestrutura, a área que for. Gari tinha 18, tinha mais de 80, né? As principais avenidas, então qualquer área, qualquer ponto que quiser discutir, okay. Né? Era isso. Gostaria de... Calma, meninas. Calma. Ladies in black. Só para concluir, então, e mais uma vez agradecer a intervenção do Lucas, e pontuar algumas coisas, né? Como fui eu que iniciei a discussão, eu quero deixar claro que eu não tenho dor de cotovelo, nem tenho ressentimento nenhum, eventualmente, do grupo político o qual eu apoiei ter perdido a eleição para prefeito municipal. Isso é um ponto pacífico. Quanto à questão da discussão sobre... Eu acho até muito pequeno a gente discutir quem fez mais ou quem fez menos pela cidade. Eu sei que o senhor não fez essa colocação nesse sentido, mas pega até mal, eu acho que não vale a pena. Mas se viermos para essa ordem de discussão, eu sugiro que o senhor levante, novo vereador Lucas, a porcentagem do asfalto realizado por essa administração, quanto desse asfalto que foi realizado foi projetado com recurso captado pelo governo anterior. O senhor vai se surpreender, né? Acredite que é mais de 70% foi planejado, apresentado projeto, aprovado e captado recurso no governo anterior, que foram os PACs anteriores. Desse governo, do asfalto que o governo executou 5 milhões de reais no Maristela, que foi projeto captado por essa administração. Todo o outro asfalto realizado no município foi captado no governo anterior. Eu nunca falei isso, projeto aprovado, aguardando a liberação de recurso de Brasília. Veio a liberação de recurso de Brasília nessa gestão. Então, quem plantou a semente, foram as outras gestões. E eu não estou aqui para defender partido nenhum. Eu só acho que as coisas têm que ser ditas com clareza. A gente não pode iludir a população, né? A gente não pode chegar... Não, é dado fático, é fato. Eu trago documento, né? Eu trago aqui, eu não estava preparado para uma discussão como essa. Se o senhor quiser, eu trago o documento. Agora, gente, é fácil... É fácil... Eu vou ser obrigado a intervir. Jamais ia trazer um mentira. Pela ordem, presidente, eu acho que aí já é uma discussão pessoal. Só concluir. Eu acho sim que... Só gostaria de concluir, que a discussão estava caminhando bem. Agora ficou algo político-partidário. Eu acho que isso daí não funciona bem para o nosso propósito aqui. Então, acho que a gente poderia... Acho até que você poderia fazer isso semana que vem, trazer em mas pauta. Aí, mas se eu trouxer, eu não trago, não tem problema. Mas a gente vai ficar discutindo com a população algo que sexo de anjos. Parece discussão mesquinha. Não é que o Lucas trouxe essa conversa, eu estou cansado de ouvir, porque eu ouvi isso no pleito eleitoral inteiro, uma coisa que não é verdade, uma coisa que é mentira. Não é a administração que mais fez, que mais captou, executou, e aí? Então, assim, tá bom. Não é isso, cara. Acho que a gente tem que ser transparente com a população. Por ordem na casa, a gente tem que ser transparente com a população, falar as verdades para a população. Gente, o rabo tá banando o cachorro. Vamos parar com essa discussão? Essa discussão não vai levar a nada. Acho que a gente pode... Jorge, você quer se manifestar? Eu acho que o doutor Biratã primeiro... Não, o senhor Jorge, presidente. Eu acho que a gente está perdendo a mão da sessão. A gente procura trazer fatos, elucidar a sessão
para que o povo saiba realmente o que está acontecendo, o que a gente propõe para a cidade, e a gente está se perdendo em discussões pontuais. Eu acho que a gente não precisa conduzir uma sessão de Câmara à mão de ferro, mas toda vez que a gente tenta deixar com que ela flua, para que a gente possa trazer discussão, e essa discussão traga à luz, a gente está indo para as trevas. Eu acho que a gente precisa ter o quê? Um pouco de controle nas nossas falas e um pouco de bom senso. A gente discute, a gente fala, a gente exaure os assuntos, mas temos que ter bom senso nas nossas falas. Só isso, porque quanto mais Só um minutinho, por gentileza. O que eu estou querendo dizer assim, essas discussões, elas são produtivas para a sociedade, quando elas trazem elucidação. Quando a gente fica batendo boca e trocando figurinha, isso me cheira mal, não é legal, não acho bom, não acho que seja produtivo para o município, e muito menos para casa. Então, por favor, que a gente tenha controle nas nossas falas, que a gente saiba a medida do que nós temos que propor, e discussões vazias, político-partidárias, que elas sejam deixadas de lado. Senão a gente vai ficar aqui batendo boca. Eu acho que isso aqui não vem ao caso agora. Acho que a gente não pode ter esse tipo de discussão aqui, a menos que ela tenha algum cunho de proveito para a população, esclarecedora. Senão não sinto muito, mas acho que a gente se perde em situações completamente desconexas. Me permite concluir, senhor presidente? Só para concluir? Ok. Tá. Eu concordo em partes com o senhor. Concordo em partes, algumas coisas, que nem... Até eu iniciei a fala dizendo que não tem proveito uma discussão dessa, mas apenas para contra-argumentar uma colocação do nobre vereador Lucas, e que a população precisa saber. Agora é o seguinte, em nenhum momento o vereador Lucas faltou respeito para comigo e eu para com ele. Então nós estamos conversando, ele colocou a opinião dele sobre um assunto e eu coloquei a minha opinião sobre um assunto, sobre dados, e a população está aqui para ouvir. Então, acho que o assunto não foi desvirtuado, nós estamos falando de obra pública, estamos falando de pavimentação, esse governo sim realizou asfalto, eu falei dos projetos onde foi captado, e pedindo que seja resolvida a questão da obra da Jerônimo. O vereador Lucas teve uma intervenção que contribuiu muito, explicando por que não foi fechada a rotatória. Então, assim, concordo em partes com o senhor, apenas para novamente reiterar o pedido, para que seja dada uma atenção especial à Avenida Jerônimo de Camargo, para que essa obra seja concluída o quanto antes. Obrigado, senhor presidente, pela paciência e por permitir eu ficar na tribuna um pouco além do tempo. Só espero que a gente não